Então a missão vem de Deus, é desejo. Por isso que Jesus falou, ele não falou, por favor, né? Olhem, né? Vê se vocês sejam missionários e anunciar para as pessoas. Ele não fez, não pediu um favor, ele mandou, imperou, o imperativo, o verbo no imperativo. Ide. Ide é para ir, não é para ficar parado. Não é mesmo? Então Jesus mandou, é um mandato de Jesus, muito forte, antes dele subir ao céu. Quer dizer, o último desejo dele foi a missão. A missão vem antes da igreja. A igreja é para realizar a missão, não é? A igreja envia porque Jesus enviou a igreja em missão. E a igreja é só padre, freira e não é. É todo o povo de Deus. Todos têm essa obrigação de ir e anunciar Jesus. Porque Ele é o Salvador. Ou nós acreditamos nisso, ou não acreditamos, ficamos parados. Se Ele mandou, é para ir. Se a gente acredita que Jesus é o Salvador, muitas pessoas, 2/3 da humanidade, não sabem que Jesus é o Salvador. Então nós temos o dever de anunciar, não obrigando a ninguém se convencer disso, mas pelo nosso testemunho, nós vamos propor o Evangelho e as pessoas livremente vão acolher ou não. Então, gente, quando a igreja nasceu, lá no início da igreja, todo mundo, todos que se convertiam ao cristianismo, tinham uma clareza muito grande desse dever de anunciar. Todos anunciavam, os apóstolos, os leigos, as pessoas que se convertiam, né, que depois começaram a participar do núcleo, né, eclesial ali da igreja nascente, todos sabiam da sua obrigação de anunciar. Era uma coisa livre, alegre, né, de anunciar Jesus. A gente vê nos Atos dos Apóstolos as pessoas que se convertiam, se transformavam imediatamente em testemunhas de Jesus, em anunciadores de Jesus. Mesmo perseguido, vocês sabem que no início a igreja foi muito perseguida. E mesmo às escondidas as pessoas não tinham medo. Quanto mais perseguiam e matavam os cristãos, mais o evangelho era anunciado. Aí, até que Constantino, no ano 313, o imperador de Roma, ele liberou, né, a igreja, o cristianismo no seu império, no Império Romano, que dominava o mundo conhecido na época. Aí Constantino liberou no ano 313, depois, no ano 379, Teodósio, o novo imperador romano, ele tornou a religião católica oficial no Império Romano. Né? Aí parou, já tinha parado a perseguição e tudo, né? Então, foi bom porque a igreja estava livre. Mas, por outro lado, houve o quê? Acomodação, privilégios, atrelamento com reis, né? Com reinos. A igreja, de uma certa forma, ficou meio atrelada politicamente, né, aos reinos e tudo. A missão deu uma esfriada. Assim, claro que os missionários continuaram. A Europa foi evangelizada por grandes santos, né? A cada século Deus suscita. A gente estudando a história da missão é muito lindo, né? É São Patrício lá na Irlanda, né? E o Santo Agostinho de Cantuária lá na Inglaterra, evangelizando uma nação. O povo pagão, os bárbaros, né? Que os romanos chamavam de bárbaros, aqueles que não pertenciam ao Império Romano, né? Saxões, anglo-saxões, germanos, né? E tantos outros povos. Os povos nórdicos lá da Suécia e lá dos países frios, né? Então, esses povos foram evangelizados por missionários com grande amor missionário, século por século, né? Pessoas assim que deram sua vida na evangelização. Mas a parte assim, leiga, muitas vezes foi esfriada através dos séculos, né? A gente até, eu lembro na minha
infância e juventude, quando a gente falava em missão, a gente só via o quê? O missionário capuchinho, o franciscano, barbudo, que vinha na paróquia aqui em São José, não é mesmo? Nós que somos daquele tempo lá, né? Vinham fazer a semana missionária. Então, pra gente, missionário, eram as irmãs que vieram pra cá evangelizar, que eu fui evangelizada, graças a Deus, pelo santo nome de Maria, pelas nossas irmãs missionárias, né? Então, a gente achava assim, a missão é coisa de padre e de freira, porque isso foi inculcado através dos séculos, não é mesmo? Nós perdemos aquele ardor lá inicial, lá da origem, né? E ficou delegado a padres, freiras, missionárias. Mas, claro que a igreja pensante, não é? Os padres da igreja, os santos padres, os papas, as pessoas preocupadas com a missão, eles foram refletindo que tinha que mudar alguma coisa. Por isso aqui a gente vê, olha, no nosso século, nosso agora passado, né? Nós já estamos no 21. O século 20, a missiologia é fraca ainda. A missão nunca perdeu a importância. É importante porque é o mandato de Jesus, ide pelo mundo. Não poderia nunca deixar de ser importante. Mas não interessava a vida de toda a igreja e de todos os membros da igreja. Pelo menos os leigos, era muito pouco, né, o interesse na missão. Então, eu vou dar só um retrospecto, assim, para vocês verem que esse despertar missionário, os papas já se preocuparam, né? Quem conheceu em 1919 esse papa aqui? Bento XV, não é do meu tempo, vocês lembram? Mandolores, lembra? Não. Opa! Então, ele lançou já uma encíclica missionária, ó, a mais bela de toda, né? A mais que todas bela e santa missão. Olha que bonito, né? Uma verdadeira revolução na mentalidade missionária, promoção do clero indígena, que era pouco valorizado, né? Abandono do espírito nacionalista por parte dos missionários, sabe aquele espírito nacionalista? O missionário veio da Alemanha, então, só a Alemanha aqui é boa, né? Aqui não tem todo mundo atrasado, né? Ou então, vem lá da Bélgica, da Hungria, né? Então, o missionário vem, mas não se desliga da sua terra, né? Então, sem valorizar o povo que está ali acolhendo, né? E reconhecimento do valor das culturas indígenas. Olha que já é um grande passo, né? Vocês sabem que encíclica, documento conciliar, são esses documentos alaranjadinhos, né? Quando vê um documento alaranjado, sabe que veio lá de Roma, tá? Esse documento que veio lá do Papa Bento XV. E não é o Papa sozinho que escreve, é uma equipe que junto com ele, né, que ele aprova, que escreve. Então, são cabeças que pensam na missão total da igreja. Então, já vai ampliando, né, os horizontes. Outro Papa, Pio XI, já está mais perto da gente aí, né? Igreja e as missões, esse é o Papa das missões, ele que instituiu o Dia Mundial das Missões, que até hoje a gente celebra, né? Então ele consagra os primeiros bispos da China e do Japão, que bonito, né? Os primeiros bispos. Outra encíclica também importante, esse Evangelho Preconis, né? Arautos do Evangelho, já é do Papa Pio XII, já é do meu tempo isso aqui, já é do meu tempo, do Papa Pio XII. Salvar, olha que coisa linda. Às vezes a gente vê o documento de Aparecida agora, você acha que é novidade. A raiz dessas coisas bonitas estão lá atrás. Por isso que eu fiz questão de mostrar para vocês. Olha, salvar tudo que há de bom, de honesto, de válido, na índole e nos costumes dos vários povos. Então, se um missionário vai lá na China, é outra cultura, outra realidade. Eles nunca ouviram falar em Jesus. O missionário tem que dar valor a isso, né? Valor, valorizar, enculturar-se, para depois anunciar Jesus Cristo. Que Jesus Cristo vai purificar as culturas. Jesus purifica as culturas. A
através do seu evangelho. Então, olha, outra encíclica bonita também, do Pio XII, o dom da fé, né? Os sacerdotes diocesanos e leigos podem e devem desenvolver ação missionária direta nas missões, gente. Olha o documento da Aparecida falando isso agora, não é? Parece uma novidade. O clero diocesano tem que ser missionário. Não é novidade coisa nenhuma, já vem, de longa data, né? Em 1939, consagra os primeiros bispos africanos. E depois veio o nosso querido Papa, né? João 23, né? Que é santo agora, né? São João 23. Faz a avaliação da ação missionária e põe a igreja toda em estado de missão. Vocês já ouviram falar nisso? A igreja em estado de missão? No documento da Aparecida não fala isso? O Papa João 23 já falou isso também nesse documento, antes do Vaticano II. Vocês sabem que quando o Papa João 23, ele se tornou Papa, todos achavam, ele não vai fazer muita coisa não, porque ele é um Papa de transição, já está velhinho, né? Velhinho, coitado, né? Não vai fazer nada. Aí o bendito joga uma bomba na igreja, né? De renovação. Proclama o Concílio Vaticano II, convoca a igreja para um concílio, né? Para estudar as questões da igreja frente ao mundo contemporâneo. Começou em 62, parece que ele anunciou em 59, e o concílio começou em 62 a 65, né? De 62 a 65. O Concílio Vaticano II, convocado por ele, né? Essa foto aqui, né, olha, já diz tudo, né? Foi realizado lá em Roma, o Concílio Vaticano II, 62 a 65. Que eu lembro ainda, eu era criança, quando o Dom Jaime, ele falava de boca cheia, né? Do Concílio Vaticano II, que ele foi para lá, voltou com as novidades e tudo mais, né? Do concílio. 2.500 bispos do mundo foram chamados para o concílio. Bispos de todas as partes do mundo. Participaram também não cristãos, representantes de igrejas não cristãs, e mais de 20 confissões cristãs protestantes participaram também do concílio, sem ser só católico. Pessoas que foram lá para ouvir toda essa riqueza, né? Porque foi uma verdadeira tempestade na igreja, né? A segunda Pentecostes na igreja, que revitalizou, né? Aquela igreja mais parada, muito cheia de amarras, né? Então veio trazer um novo enfoque para a igreja num mundo de Guerra Fria, lá dos anos 60, né? Pós Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética, né? Então o mundo estava fervilhando, o comunismo, né? Os problemas de emancipação política lá da África, os países africanos que eram colonizados por países europeus, proclamando independência. Então estava um turbilhão o mundo naquela época, né? E o concílio veio para trazer uma luz diante de todas essas problemáticas enfrentadas pelo mundo na época, que essa luz vem até nós, até nos dias de hoje, a luz do Vaticano II, né? Vai completar 50 anos do término dele ano que vem, vai fazer os 50 anos, né? Então, olha que isso aí, vamos ler todos juntos isso aqui. Como a igreja primitiva, depois do concílio de Jerusalém, de judaica, se abriu para os países do Mediterrâneo, assim o Concílio Vaticano II sentiu a urgência de se abrir ao mundo inteiro. Vocês sabem que o primeiro concílio que houve na igreja, lá em Atos dos Apóstolos, fala que foi o concílio de Jerusalém, né? Teve aquela problemática lá da circuncisa, não circuncisa, aquela coisa que estava pegando fogo lá, né?
Aí São Paulo, junto com os apóstolos, fizeram aquele concílio em Jerusalém para debater essa questão, né, dos não cristãos, se precisava passar por toda aquela coisa lá que os judeus passavam por circuncisão e tudo mais. E eles chegaram à conclusão que não precisava passar por aquilo, né? Então, foi a primeira reunião grande que foi feita, que tomou-se uma decisão para a igreja toda. Então, o concílio de Jerusalém abriu os horizontes dos apóstolos para o mundo, para evangelizar o mundo conhecido daquele tempo, que era em volta do mar Mediterrâneo, né? O norte da África, ali a Europa, e ali o Oriente, né? Aquela parte ali do Oriente, da Síria e tudo mais, né? Assim, o Vaticano II deu essa abertura para o mundo todo. Então, do Concílio Vaticano II, vocês sabem que foram 16 documentos que saíram, foram publicados, que estão nesse livro aqui, é um compêndio dos 16 documentos conciliares, tudo que a igreja discutiu e chegou a uma conclusão e foi aprovado, porque um concílio tem que ter uma aprovação da maioria ali para o Papa promulgar, né? Então, dos 16 documentos saídos aqui do Vaticano, um deles está aqui no meio, está aqui, ó, no meio deles aqui, é esse documento que eu tenho separado, que é o documento chamado Ad Gentes, quer dizer, aos povos. É o documento missionário que saiu do Concílio Vaticano II. É um documento fininho, encardidinho para sair, viu? Deu um trabalho, precisou 7 votações para ser aprovado. Cada votação tinha os contra lá, que tinha que refazer isso, refazer aquilo, e refazer isso, e refazer aquilo, e refazer. No 7º documento, na véspera de acabar o Concílio Vaticano II acabou no dia 8 de dezembro de 1965. Esse documento Ad Gentes foi aprovado na véspera, 7 de dezembro de 1965. O ano que vem vai fazer 50 anos da promulgação pelo Papa. Qual foi o Papa que promulgou? O João já tinha morrido. Ele começou o concílio, o João 23, mas quem aprovou foi o Papa Paulo VI, que terminou o concílio, né? Foi aberto por João 23 e fechado pelo Papa Paulo VI, né? Então ele aprovou o documento, depois de muitas polêmicas, muitas coisas, né? Foi aprovado esse documento, que logicamente que existe uma coerência com os demais documentos, né? Nenhum documento, não pode contradizer o outro, né? Eles são tudo em consonância com o todo que foi saído do Concílio Vaticano II. Então, esse documento Ad Gentes, como que chama? Decreto Conciliar sobre a atividade missionária da Igreja. Todos os documentos que vieram depois dele têm por base esse aqui, que também levou em consideração, claro, aqueles que já tinham sido feitos, que eu mostrei para vocês agora há pouco, né? Claro que eles levaram em conta aquilo que já tinha se falado sobre a missão. E até hoje, vocês podem olhar no documento de Aparecida, cita Ad Gentes, AG. Quando vocês viram a sigla AG, é Ad Gentes, né? É sobre esse documento aqui. Então, toda atividade missionária da igreja deveria se respaldar nesse documento conciliar. Então, agora nós vamos ver algumas afirmações e princípios doutrinais. Logicamente que isso aqui vocês deveriam ter, comprar, custa baratinho. Quando eu comprei custava R$13, mas faz tempo já, viu? Lá nas Paulinhas. Agora deve ser um pouquinho mais, né? Mas é baratinho comprar esses documentos para vocês lerem. Não é linguagem difícil, todo mundo pode entender, e é coisa assim que vocês vão reconhecer. Quando vocês lerem um outro documento que sair por aí, missionário, vocês vão reconhecer os princípios daqui, ó, do Ad Gentes. Você já vê, ó,
da onde que veio, né? A igreja está sempre resgatando, que é coisa importante, que não pode morrer, né? Vamos ler esse do Adigentes 1. Logo de cara aqui, ó, no Adigentes 1. Meu livrinho está tudo riscado, viu? Logo de cara, no Adigentes 1, já fala aqui, olha, um princípio doutrinal. Vamos ler bem alto aqui. Enviada por Deus às nações para ser o sacramento universal da salvação. Esforça-se a Igreja incansavelmente por anunciar o Evangelho a todos os homens. Fala a partir das exigências íntimas da própria catolicidade, em obediência à ordem de seu fundador. Vocês estão vendo? A igreja tem que ser, olha, sinal, sacramento universal de salvação. Outros documentos conciliares falam a mesma coisa, né? A igreja tem que ser sacramento, sinal. Naquele mundo que eu falei para vocês, da Guerra Fria, de tantas guerrinhas, guerrilhas pelo mundo que estava aflorando diante do ateísmo, do comunismo, que estava reinando e que continua ainda, né? Nos nossos tempos, a igreja tem que ser sinal. Sacramento quer dizer sinal. Sinal universal, quer dizer, para o mundo todo. Afinal, Jesus falou, ide pelo mundo, né? Ide pelo mundo. Para anunciar o Evangelho. É Ele que vai fazer, como falou na oração, brilhar, né, a luz para todos, né? Nós vamos ser luz. A igreja tem que ser luz, né, para o mundo. Em obediência ao seu fundador, que mandou mesmo, ide pelo mundo. Então, nós temos que ser obedientes, porque senão, gente, Jesus vai cobrar. Já pensou com que cara que nós vamos ficar na hora que Jesus aparecer pela segunda vez? Ele passou a tarefa, igual a tarefa que o professor cobra, né? Um bom professor não cobra a tarefa? Pelo menos quando eu dava aula, era o que eu aprendi no magistério, assim, tem que cobrar, o professor tem que cumprir a palavra. E Jesus é o mestre dos mestres. Vocês acham que ele não vai cobrar a tarefa que ele mandou ir pelo mundo? Aí Jesus vai aparecer para julgar todo mundo. Aí ele vai falar, vocês foram pelo mundo? Com que cara nós vamos ficar se nós não atendermos esse mandato de Jesus? Com cara de tacho, amassado, né? Ai, né? Igual criança, né? Quando o professor cobra e não fez, começa a disfarçar com conversa mole. Não vai ter mais chance de conversa mole, não. Aí, ou é ou não é. Ou vai ficar do lado das ovelhas ou dos cabritos, né? No meio não fica, né, Marcos? Então vamos tratar de cumprir, né, gente? No meio não fica, né? Não fica. Outro princípio muito batido que aparece praticamente em todos os documentos, lembrando o Adigentes 2, né? O segundo aqui, ó, o Adigentes 2 fala, vamos ler, gente, a igreja Peregrina é Eita, não tá parando, ó, pode parar, que coisa mais feia é essa, que boleta, tudo com sono, vamos acordar, vamos lá. A igreja peregrina é por sua natureza missionária, pois ela se origina da missão do Filho e da missão do Espírito Santo, segundo o desígnio do Pai. Isso aqui é uma coisa que todo mundo tem que ter, ó, na cabeça, decorado. A igreja peregrina. Por que é peregrina? Porque ela não está parada. Peregrino é aquele que está em movimento, não é? Então a igreja está na caminhada rumo ao segundo encontro de Jesus, né? É uma igreja que está caminhando na terra, vai com o pensamento escatológico, né? Ó, lá, né? Que tem lá a nossa morada melhor e maior, né? Então essa igreja peregrina é por sua natureza. Aqui tem duas palavrinhas chaves, ó. A primeira é natureza. O que quer dizer natureza? A natureza da igreja é missionária. O que quer dizer natureza? A essência dela. Muito bem, acertou na veia. A essência da igreja é missionária. Igreja que não é missionária
não é igreja. Paróquia que não é missionária não é paróquia. Diocese que não é missionária não é. Não é missionária, não é igreja, gente. Então tem que ser missionária. A essência da igreja, se você espremer a igreja, centrifugar a igreja, está naquela centrífuga igual de fruta que passa lá e sai aquele caldão grosso que é a essência da fruta. Se passar a igreja numa centrífuga, a essência dela vai ser missão. Missão. Igual você fala assim, a Silvia tem uma natureza tão dócil, né? Tão meiga, né? Quer dizer, se ela não for assim, não vai ser a Silvia, não é? A Pedrina tem uma natureza tão comunicativa, se espremer a Pedrina vai ser um microfone. Porque a essência dela. No dia que ela não for comunicativa, se ela chegar fechada, assim, não é mais a Pedrina que eu conheço, não é? Então, não é a igreja de Jesus, a igreja que não for missionária, que a essência dela é missão. E a outra, né, é por sua natureza missionária, porque ela se origina, olha, essa missionária, por quê? Ela vem da missão do Filho que veio ao mundo, do Espírito Santo que iluminou para que os apóstolos continuassem a missão, segundo o pensamento, o desígnio do Pai. Então, missão é coisa de Deus, como eu já falei no começo, né? É divino, que veio do âmago da Santíssima Trindade, do interior da Santíssima Trindade. Então, a missão vem antes até da igreja, sabiam? Que a missão veio do Filho, que veio cumprir o desígnio do Pai. Então, a gente pergunta, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? A gente fica na dúvida, né? Se eu perguntar o que veio primeiro, a missão ou a igreja? A missão veio primeiro. Então, depois que o Filho fundou a igreja, né? Depois que ele fundou a igreja e enviou a igreja em missão. Exatamente. Né? Então a missão veio primeiro. Porque Jesus é o missionário do Pai. Saiu de Deus, do desejo de Deus se doar ao mundo. Então, é uma mudança de paradigma. Essa definição aqui veio dar uma revirada na definição de missão no mundo, né? Na igreja, esse documento que até hoje a gente ainda desconhece, né? Até hoje a gente ainda está boiando nisso. Nós que queremos ser missionários não conhecemos os documentos. Então é necessário a gente ter convicção do que a gente está fazendo. Outra coisa importante, né, no adjente 5, porque não dá para falar tudo, né, gente? Porque esse documento, se a gente é fininho, mas se a gente fosse estudar a fundo, leva um ano para estudar. Então, é só umas pinceladas, viu? A igreja é enviada por Cristo. Ó, agora, ó, Cristo é o enviado do Pai, que envia a igreja, né? Os apóstolos e toda a igreja em missão, né? Então, a igreja é enviada por Cristo. Mateus 28, que foi lido hoje, né? Daí é que se origina o dever que cabe à igreja de propagar a fé e a salvação de Cristo. É daí que nasce esse dever nosso. A todos os homens e povos, sem distinção, pelo exemplo de vida, ó, o testemunho, que é muito importante,